cristão é chamado a servir em toda parte. Na casa do sofrimento, ministrará consolação. Na furna da ignorância, fará esclarecimento. No castelo do prazer, ensinará a moderação. No despenhadeiro do crime, sustará quedas. No carro do abuso, exemplificará sobriedade. Na toca das trevas, acenderá luz. No nevoeiro do desalento, abrirá portas ao bom ânimo. No inferno do ódio, multiplicará bênçãos de amor. Na praça da maldade, dispensará o bem. No palácio da justiça, colocar-se-á no lugar do réu, a fim de examinar os erros dos outros. Em todos os ângulos do caminho, encontraremos sugestões do Senhor, desafiando-nos a seguir. Quem és tu, meu Deus? Todos falam de ti e quase ninguém te conhece. Desde os tempos remotos de Atenas até a era atômica, continuas envolto no véu impenetrável do Deus desconhecido. Quem és tu, ó eterno anônimo de mil nomes? És uno ou múltiplo? És Brahman ou Maya? És Nirvana ou Sansara? A eterna essência ou as efêmeras existências? A causa transcendente a tudo ou os efeitos imanentes em tudo? És tu a divindade incolor, anônima, amorfa, ou esses mundos multicores de mil nomes e formas? És o grande ser, ou esses pequenos existires? Se és o eterno ser da verdade, por que nos iludes com essas inverdades das aparências? Tu és o nada do vácuo, ou o todo da plenitude? Anos e decênios dolorosos tenho lutado com esses paradoxos. Hoje, porém, não és para mim nem Brahman, nem Maya, nem Nirvana, nem Sansara, nem o transcendente a tudo, nem o imanente em tudo, nem a causa longínqua, nem os efeitos propínquos. Hoje, tu és para mim simplesmente o universo, a realidade universica, o uno em tua essência e o verso em tuas existências, a divindade causante e o mundo causado, a síntese do todo revelado nas antíteses dos algos. És a grande tese cósmica, o ser e o existir, segundo a capacidade cognoscente, o uno e o múltiplo. O meu conhecer humano é verdade, só te apreende como o existir, o efeito, o finito, mas em teu ser divino, tu és a essência, a causa, o infinito. Porque o conhecimento está no cognoscente, segundo a capacidade do cognoscente. E sendo finita a minha capacidade cognoscente,
concebo finitamente o infinito. Para mim, a tua infinita transcendência se revela como finita imanência em teus mundos. Não te conheço assim como tu és. Conheço-te apenas assim como eu sou. A pequenez do meu humano conhecer é a bitola da grandeza do teu divino ser. A ordem lógica do conhecer é o algoz da ordem ontológica do ser. O meu humano conhecer é uma válvula de redução do teu divino ser. Conheço-te consoante a minha pequenez e não segundo a tua grandeza. O teu infinito está finitamente no meu finito e em todos os finitos. O meu monismo único aparece como pluralismo múltiplo, coado através do prisma do meu conhecimento. Tu, o Brahman uno e único, tu apareces como Maya plural e múltiplo. Tu, o uno em tua essência, te revelas como o verso em tuas existências, porque tu és o universo, a realidade universica. Caros internautas, saudações espirituais. Que continuemos em busca do sagrado como uma experiência natural de vida que nos trará bem-estar, alegria e felicidade. Que estejamos juntos nesse momento de elevação espiritual, de oração, para formarmos uma psicosfera especial em torno do nosso modo de existir, das nossas pessoas mais próximas, da nossa ambiência onde estivermos. Nós queremos anunciar que no mês de março estaremos fazendo uma integração de todas as nossas atividades em termos de educação, que chamaremos de Sistema Espírita de Educação Permanente. Serão abertas inscrições para que as pessoas possam ter uma noção do nosso propósito educacional, que vai fluir desde a infância até a velhice. Aguarde essas novidades, atento. No mês de março, teremos a apresentação mais detalhada desse nosso propósito. Hoje nós vamos começar uma série de programas centrado no Sermão da Montanha. Disse que a alma da Bíblia é o Evangelho e a alma do Evangelho é o Sermão da Montanha. Mas ele não pode ser visto e entendido pura e simplesmente por uma interpretação hermenêutica, por uma concepção intelectual. Ele expressa, para alguns pensadores, o ápice da vivência de Jesus que transborda para a população. Ele viveu momentos especiais nos seus retiros na montanha, dizem alguns, e ao voltar estava imbuído desse espírito de plenitude, mostrando possibilidades novas para a criatura humana. Não é que ele não tivesse essa condição natural, mas é que nesses instantes isso se torna passível de manifestação, que é percebida pelas massas, pelo povo de um modo geral. Mas para que isso aconteça, é preciso que a gente se prepare para experienciar o Sermão da Montanha. Isso é diferente de qualquer projeto anterior de interpretação do Evangelho. Até porque algumas frases soarão para muitas pessoas como frases, de certa forma, impossíveis, utópicas ou depreciativas. Bem-aventurados, pobres de espírito, sofredores, mansos, não parece ser o padrão de existência que a maioria das pessoas gostaria de experimentar. Mas é porque não sabe das delícias que se vivencia nesses estados de êxtase, de espiritualidade plena, de vivência em comunhão com o divino, que Jesus experienciou e pôde traduzir naquelas primeiras palavras do Sermão da Montanha. Por isso, o nosso trabalho de hoje precisa que você esteja atento, mas mais atento pelo coração,
mais atento pelo sentimento, pela mudança de vibração psíquica da própria mente, para que ele seja efetivo como projeto de educação. De certa maneira, poderíamos dizer que é um esforço de esvaziar-se enquanto ego, personalidade individual, para que essa vacuidade seja preenchida por aquilo que em nós já é o Deus presente, que alguns vão chamar de espírito essência, outros vão dizer que é eu profundo, seja lá o nome que for, é a nossa natureza intrínseca que pode se manifestar mais plenamente se estivermos com esta ego-vacuidade, esse silêncio, para que a consciência crística, já presente na nossa própria natureza, se manifeste na ordem da existência, na ordem do mundo. Então, boa viagem nessa travessia para o encontro com Cristo através do Sermão da Montanha, assim vivendo a experiência de chegar até Deus, já que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer.
Os primeiros passos de Jesus na terra certamente causaram muita estranheza para todos. Para os discípulos, certamente que sempre muita confusão nas suas cabeças, afinal de contas eram mensagens novas, eram circunstâncias novas, Jesus era um personagem que nunca houvera passado antes na terra, então eles estavam estranhando todas as coisas. As pessoas também. As pessoas que viam os mensageiros caminhando ao lado de Jesus pensavam, eles são pessoas especiais. E Humberto de Campos, no livro Boa Nova, vai narrar que na época das bem-aventuranças houve um fato que bastante elucida essas inquietações. Certa feita estava Levi em sua casa quando adentraram algumas pessoas pedindo ajuda e se oferecendo para participar da grande empresa. Levi olha e vê que são pessoas com mutilações, com severas dificuldades, e diz: Lisandro, tu que és um aleijado, como podes por acaso participar desta empresa? E tu, por acaso, Áquila, que foste abandonado por tua família sob severas acusações, achas que pode participar conosco deste tão grandioso trabalho? E Pafos, e tu, Pafos, com as aflições que tens no peito, achas que pode edificar coisa alguma? Essa era a mensagem que na cabeça de Levi existia. Era um reino, era uma guerra, era algo que precisava de pessoas fortes e poderosas. Passados alguns minutos, os homens já haviam saído, cabisbaixos, tristes, decepcionados com esta grande mensagem mal interpretada por Levi. Chegam outros discípulos e adentram a sua casa juntamente com o mestre que, calado, estava ali no seu canto, apenas observava a conversa dos homens. Levi, tentando mostrar que havia já uma compreensão e que se adiantava na seleção dos novos candidatos, conta o que ocorreu. Jesus, então, fixou o olhar no discípulo e entre os sorrisos ainda da zombaria que ia diminuindo ao longo do tempo, Jesus afirma: Ô Levi, bate no ombro, por acaso você acha que nós não vamos usar os pobres do mundo, os miseráveis do mundo na nossa empresa? Se o Evangelho, Levi, é boa nova, como não haverá de ser uma mensagem divina para eles? Tristes e deserdados na imensa família humana. Os vencedores da terra não necessitam das notícias boas, não necessitam da boa nova. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Aqueles que estão em dificuldade, eles têm um coração mais receptivo. Os que estão na soberba não têm ouvidos para essas mensagens, ó Levi. Buscando os oprimidos e aflitos, os caluniados, nós iremos senti-los tão unidos ao céu nas suas esperanças que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença do nosso Pai em seus espíritos. E continua: Por acaso achas, Levi, que seriam os fortes do mundo esses que nos trariam as bênçãos do novo reino? Você não pensa que, se nós fizéssemos isso, adentrariam nesta casa generais, comandantes, os seus dominados, os escravos, espadas sujas de sangue, estariam aqui nessa sala pingando aqui no chão, aqui e acolá? Você não acha que esses homens iriam, em nome desta sua fé e desse seu vínculo, construir templos enormes, Levi, para poder honrar todas as coisas que eles agora acreditam? Eles não fariam daqui um novo templo? Eles não, talvez, amanhã ou depois, estivessem exigindo sacrifícios? A mesma coisa que já existe. E Jesus ainda dizia: Levi, é necessário que amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são terra fecundada pelo adubo das lágrimas e as esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho irão desabrochar para a luz da vida. Todos aqueles estavam muito emocionados, tocados verdadeiramente pelas palavras do Mestre. Aquelas palavras feriram todas aquelas convicções equivocadas. Já não eram mais os poderosos do mundo os artífices do novo reino, mas os pobres e os estropiados. Em meio a essa conversa, adentram a sala Tiago, João e Pedro, a tríade mágica de Jesus.
os discípulos que o acompanhavam em todas as peregrinações. E o grupo inteiro, então, continuou sua jornada em busca de novos montes. Agora você também vai se dirigir ao monte como aquela população necessitada e ao mesmo tempo atraída pelo Rabi da Galileia, como se dizia outrora, preparando-se adequadamente para uma visualização criativa, ou, como alguns chamam, imaginação ativa. Você vai progressivamente fazendo com que seus instrumentos de manifestação, o corpo, as emoções, a mente, todos se aquietem. As emoções se asserenam, o corpo relaxa, a respiração fica tranquila, a mente então se concentra nesse único pensamento. Eu vou voltar ao antigo tempo de Jesus. A Galileia de outrora, rústica, ambiente sem grandes presenças do progresso, população agrária, mas ainda assim, sentimento, solidariedade, medo, ansiedade, dores, em suma, o resumo do que é o existir humano. Você vai se preparando progressivamente para chegar a esse local e se visualiza caminhando naquelas estradas ainda ínvias, sem asfalto, sem material moderno, simplesmente caminhando aquilo que é possível. O modelo poerento do existir das estradas da época. Um casario simples, pequena expressão, não tinha grandes produtos em termos de engenharia, e você vai caminhando. Já é o entardecer. Comece a se aproximar daquele que será o cenário principal da vivência desse momento, a montanha. E reflita, a montanha não tem nome. É como que uma planície que de repente se eleva, procurando, elevando-se para encontrar-se com aquilo que é o zimbório, o céu, em suma, o horizonte que se faz presente. Mas também observe na sua caminhada que o zimbório, o céu, se debruça sobre a franja da montanha. E nesse entardecer, você pode até refletir um pouco mais e pensar: a montanha pode significar algo importante, pode ser a segurança, a permanência, o fato de elevar-se pode significar atingir píncaros espirituais. Ou pode ser que seja o céu, que se aproxima de nós próprios, que desce para nos encontrar à medida que a gente ascende. Simbolismos que podem percorrer a nossa mente. Mas nós podemos verificar que é um sol poente, já está entardecendo. E aquilo nos lembra que a boca da noite se aproxima, que a noite é irmã do mistério. E o mistério nos lembra, ainda na nossa primitiva consciência, a lei de Deus, as leis cósmicas que ainda não apreendemos plenamente. Nós então vamos nos aconchegando naquele local, no meio da multidão, quando ele aparece. Veste-se de poente. Uma leve brisa, nesse instante, mobiliza seus cabelos. E ele olha com aquele olhar percussiente, observador, sereno, aquele magote, do qual nós fazemos parte, de pessoas, espíritos de todos os motivos, de todos os jaezes, de todas as tendências do sofrimento, estão ali presentes. Ou espectadores que querem saber um pouco mais sobre esse estranho mundo. Estamos nessa situação quando então ele começa a falar. E sua fala traz-nos uma emoção especial. Escutemo-la.
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres todos os conheciam. Eram maltrapilhos, mal-cheirosos, doentes. Distendiam a mão que a miséria estiola. Eram pobres. No entanto, quantos deles portavam os tesouros da riqueza do espírito? Quais seriam os pobres de espírito? O ouro que retens voltará para as arcas das quais te veio as mãos. A casa em que resides abrigará mais tarde moradores diversos. A roupa que te asila dirige-se ao monturo, de onde ressurgirá, renovada de todo, acolhendo outras formas. O pão de que te nutres, alimenta-te e passa. As afeições queridas que te enfeitam as horas de beleza e ternura são joias de carinho do tesouro de Deus. Ajudar é ajudar-se. Trabalhar é aprender. Servir é entesourar. Não ouvides, portanto, que possuís tão somente o que dás, e ti mesmo no amparo dos semelhantes, porque o bem que oferendas aos irmãos de jornada é crédito de luz, a enriquecer-te e a vida nos caminhos da terra e nas bênçãos do céu. Que importa se ganhei ou perdi, se estou bem ou mal, se sou rico ou pobre, amado ou amaldiçoado? Se tu estás aqui, Senhor, e eu não me encontro mais sozinho, e tu estás ao meu lado e me animas. Que importa a riqueza ou miséria exterior, se dentro de mim canta a magnificência do universo? Que importa se nada mais possuo, se sou desprezado e ignoro meu amanhã, se atingi a fonte das coisas eternas? Faz frio, mas eu me abraso, porque me queima o teu amor. Está escuro, mas eu enxergo, porque me ilumina a tua luz. Tudo é silêncio, mas eu escuto a doce música da tua voz. Minha carne perdeu as forças no caminho do dever, mas meu espírito exulta. Estão vazios meus sentidos, mas está saciada minha alma. De ti está cheio o universo e eu te possuo. Acorrei, criaturas irmãs, vinde alegrar-vos comigo. Ajudai-me a cantar o cântico do divino amor. Escutai, muitos anos estive sozinho, mas agora está comigo o meu Senhor. Muitos caminhos percorri, mas agora cheguei. Muito tenho lutado e sofrido procurando, mas agora achei e sou feliz. Onde está meu desespero? Não mais um encontro. Onde estão os espinhos dolorosos do meu tormento? Não vejo senão rosas. Onde o rugir das forças desencadeadoras do mal? Vinde escutar, canta dentro de mim a música da criação. Vinde, ajudai-me a alegrar-me. Não tenho forças para ser tão feliz. Vinde, achegai-vos a mim, criaturas de Deus,
Auxiliai-me a cantar, a orar, a amar. Compreendei o milagre. Eu estava encerrado num castelo de dor e o castelo desmoronou-se. Eu era cego e agora enxergo. Era surdo e agora ouço. Meu coração estava comprimido em mordaça de ferro e a mordaça despedaçou-se. Estava imerso no mar de gelo e agora me acho envolto no incêndio de amor. Sobre minha fronte descansou o beijo do Eterno e eu ressuscitei. Basta, Senhor, reprime o êxtase do meu coração que se despedaça e faz-me ainda sofrer, somente para que eu aprenda a amar-te mais intensamente ainda. Você me diz o caminho, eu sigo e persigo sempre, e sempre que eu posso eu mostro as flores do meu caminho. Você mora em meu silêncio e eu gosto do seu jeitinho. Palavra doce, suave amigo, sempre comigo. Somos a água e o vinho. Às vezes me sinto fraco e a minha vida se espalha por entre as sombras do mundo. Me perco e fico sozinho. Então eu chamo seu nome, você chega de mansinho. Palavra doce, suave amigo, sempre comigo. Somos a água e o vinho. Semeio em tudo que faço sementes do amor divino, e quando eu canto eu me entrego, me sinto cantando um hino. Eu sou um menino grande, cantando pra um Deus menino. Palavra doce, suave amigo, sempre comigo. Somos a água e o vinho. A multidão aguarda, pulsam os corações. Os olhos de todos brilham com lampejos, luzes diferentes. A voz do Rabi espraia o canto. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados.
Sofres agravo e injúria a golpes no caminho, entretanto, alma boa, se queres carregar chagas dolorosas como espinhos de dor, recoberto de rosas, ama, serve e perdoa. Sofres a ingratidão dos que estimas no mundo, arde-te o coração em sofrimento e chama, mas, se anseias fazer das lágrimas que chora, estrelas, orações, risos e auroras, perdoa, serve e ama. Sofres angústias mil pelo ideal que abraças, na fé que te abençoa. Se desejas, porém, achar na mágoa que te alcança a fonte de água viva da esperança, ama, serve e perdoa. Sofre acusações indébitas na estrada, enrajadas de pedra a desfazer-se em lama. Se procuras, no entanto, a paz e a luz da escola, pela luta do bem ao fel que desconsola, perdoa, serve e ama. Em toda a provação que o mal te arme na vida, se buscas transformar a sombra que enodoa em lições de bondade e canções de alegria, perdoa, serve e ama em tudo, dia a dia, e seja com quem for, ama, serve e perdoa. Matias Ben Mordecai. Assim começa a narrar um conto pitoresco a nossa querida Amélia Rodrigues em um livro Quando Voltar a Primavera, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Este homem, Matias, ele era um homem atormentado. Ele fora um homem rico e agora estava andando pelas ruas, perambulando como um mendigo após grande desdita. Perdera tudo. Os homens do mundo resolveram invadir as suas propriedades, resolveram tirar-lhe a alegria de viver. A sua família foi totalmente destruída. A sua mulher, por tristeza, morreu. Os seus filhos abandonaram. E ele lembrava dos tempos áureos, quando seus ascendentes nas propriedades herdadas estavam ali lhe oferecendo um Fausto, uma riqueza, as benesses do mundo, a taça embriagadora do orgulho servido através do vinho da matéria. Tudo isso era a constituição da sua vida. Tudo isso parecia nunca ter fim. Mas naquele instante, olhando e percebendo a sua vida, os andrajos com os quais se ornava, desejou morrer. Não queria mais viver. Andava pela rua, perambulava com bandidos, com pessoas de toda ordem. O seu coração era só tristeza, mágoa, ressentimento, nada mais. Absolutamente nada mais. Já ouvira falar do mestre, certamente, e o mestre o impressionava sobremaneira. Mas, em certa época, quando ele estava andando pelas ruas, viu passar longe esse homem. Tentou gritar, mas a sua garganta, seca de palavras, não conseguiu dizer sequer um único sentimento, expressar um único vocábulo. Mas esse encontro não tardaria. A figura do mestre, de certa maneira, lhe impressionava. A maneira como ele andava, a maneira como ele vestia, a maneira como ele se relacionava com os seus, as coisas que ele falava. De certa maneira, ele não compreendia tudo, mas algumas coisas ele fazia sentido, porque os olhos de Jesus eram como o sol, era de uma energia imensa. O seu corpo lhe transpassava as fronteiras físicas, se interpenetrava no seu. Ele não sabia explicar. Era algo absolutamente inusitado que estava acontecendo. Desde que os infortúnios bateram à sua porta, ele não escutava nada que pudesse movimentá-lo na direção da vida. Todas as palavras pareciam comuns, lugares comuns, coisas corriqueiras, nada, absolutamente nada conseguia lhe tirar desse espaço. Mas vai chegar um dia. Ele passa diante de uma multidão que se dirigia para o Monte Kurum Ratã. E lá, em um platô desse monte, em uma tarde que se fazia poente, ele vai começar a ouvir aquele homem falando algumas coisas e as suas palavras iam se perdendo pelo vento. De repente, os seus olhos se cruzaram
Ele pôde perceber uma faísca indo na direção do seu coração, adentrando com aquele brilho imenso e aquela força avassaladora. Ele sentiu-se, de certa forma, diferente. Algo nele se modificou. Ao que fê-lo aguçar os ouvidos, virar-se na direção daquele que falava para tentar aprender um pouco das palavras que ali eram colocadas. A única coisa que ele pôde perceber: bem-aventurados os que sofrem, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Aquilo, de certa maneira, vai balançá-lo totalmente. Como assim? Há uma esperança, há algo que está em mim, que eu posso, de certa forma, voltar a viver o tempo da alegria sem necessariamente ser pelos caminhos, pelas vias tortuosas das ilusões da vida que se insinua na mente ignorante do homem. Tudo absolutamente desaparece, vai dizer Amélia Rodrigues, numa visão de luz, de beleza, de aspirações que se renovam. E este homem, Matias Ben Mordecai, se resolveu avançar, crescer, qual se for um dardo disparado na direção do infinito que alcançaria. Perdeu-se no tempo, confundiu-se no espaço. E quando a escutilha da noite fulgurou estrelada, e o silêncio se abateu no imenso poema de luar sobre a montanha, o aflito deu-se então conta do que ouvira. Desceu cantando a poesia do reino de Deus, que já abundava no país da sua vida, e adentrou-se pelas portas do futuro, absolutamente consolado. Donde vens, viajor, triste e cansado? Venho da terra estéril da ilusão. Que trazes? A miséria do pecado, de alma ferida e morto o coração. Ah, quem me dera a bênção da esperança, quem me dera consolo à desventura. Mas a fé, generosa, humilde e mansa, deu-lhe o braço e falou-lhe com doçura. Vem ao Mestre que ampara os pobrezinhos, que esclarece e conforta os sofredores, pois com o mundo uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus um espinho tem 1000 flores. Se não podes ter um lugar sequer pra descansar o coração, se em meio a tanta gente não te deixa a solidão, chora tua alma, todos pensam que sorris. Cantam os teus lábios, falas da coragem, mas por dentro és infeliz. Se ninguém percebe as lágrimas profundas bem atrás de teu olhar, busque dentre os homens alguém a quem possas tua dor confessar. Olha
pra te iluminar. Nós viemos ao universo pra sermos felizes e amar. Se ninguém percebe as lágrimas que ocultas bem atrás de teu olhar, busque dentre os homens alguém a quem possas tua dor confessar. Olha, vê quantas estrelas são pra te iluminar. Nós viemos ao universo pra sermos felizes e Retornamos desse ágape, nesse instante, em estado de oração. E nesse estado, fazemos então a nossa prece coletiva. Ainda embevecidos pelas bem-aventuranças mencionadas e os seus desdobramentos, nos preparamos para elevar o nosso pensamento em gratidão. E nesta gratidão, dizemos assim: amado Mestre, ouça-nos mais uma vez. Nossos irmãos encastelados na cova do egoísmo, em rudes comportamentos da maceração de desespero, clamam a tua presença no íntimo dos corações, como nos tempos inesquecíveis de tua passagem. Agora, como outrora, os dominadores e déspotas estão presentes nas mais tristes paisagens do comportamento humano, alastrando ainda o desequilíbrio no planeta que tanto amas, junto à humanidade, da qual o teu coração luminífero tanto se compadece. Os dias de ventura gloriosa no vale do Esdrelon, nos córregos da Galileia, à margem do Tiberíades e na planície da Samaria, estão na alma de todos os irmãos em humanidade que aguardam o teu clamor, chamando as virtudes sublimes. Canta, Senhor, mais uma vez, por meio dos teus emissários da renúncia e da verdade, a poética da esperança e da vitória do amor. Nós ouviremos e seguiremos tua orquestra cósmica dos valores imortais de Deus, em forma de convites constantes na consciência. O sofrimento campeia de braços dados com a rebeldia e os vícios morais de todo jaez, que esmagam a gloriosa senda de ascensão nas almas. Vem, ó Mestre Amor, Mestre Renúncia, Mestre Verdade. Seja em nós o pastor abrindo o aprisco de nossas ovelhas interiores, para que elas possam encontrar as pastagens da vida feliz em todos os instantes. Nós seguiremos a tua voz, onde nos pedir, Mestre amado, entregando-nos a vida na doce paisagem da tua celeste vontade. Que assim seja.
seres de amor, de luz, de paz. Nós somos seres de amor, de luz, de paz. Nós somos seres de amor, de luz, de paz. Nós somos seres de amor, de luz, de paz. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Nós somos seres de amor, de luz, de paz. Nós somos seres de amor,